Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos fazer uma pequena oração antes de nós iniciarmos todo o nosso trabalho, a leitura da Tua Palavra de Deus, essa mensagem maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e soberano Pai, a Ti seja dado glória e honra. Só a Ti servimos, ó Deus, porque Tu és o Deus que nos deu a salvação através de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu unigênito Filho, para que no Calvário morresse por nós para pagar os nossos pecados. Abençoa, Deus, essa leitura neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Walter Schultz, eu sou do estado do Espírito Santo, moro perto da cidade de Colatina, num lugar chamado São João Grande, no interior, tenho uma propriedadezinha, sou convertido desde criança, tenho 60 anos que trabalho no Evangelho de Cristo, sou um pregador leigo, mas sinto na minha alma uma profunda alegria de participar da mensagem, da pregação da Palavra de Deus, porque quando essa mensagem chegar até os confins da terra, Jesus voltará. E eu anseio de ver o meu Salvador, o meu Jesus que morreu por mim. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se acha escrito no capítulo 19 do livro de São Lucas. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero que os irmãos que querem me ajudar se inscrevam para que possam me ajudar a programar esse evangelho até os confins do mundo. Se inscrevam no meu canal, onde é transmitida essa palavra maravilhosa da palavra de Deus. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Bem-aventurado o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. E diziam-lhe dentro da multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo-lhe ele, disse-lhes: Digo-vos que se esses se calar, as próprias pedras clamarão. E quando já ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Disse: se tu conhecesse, ao menos nestes teus dias, o que a tua paz te pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porquanto dias virão sobre ti, em que te lijarão e te estreitarão de todos os lados. Grande Deus, mais uma vez nós louvamos o Teu nome e Te adoramos. Abençoa a leitura deste momento. Que a Tua palavra não seja, Deus, feita por mim, mas seja feita pelo poder do Espírito Santo, que ela penetre em corações, em almas, vidas, que possam, Deus, Te aceitar nesta noite. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muitos anos atrás, na ocasião em que o profeta Zacarias estava no templo, e ele teve uma visão dos céus, e ele profetizou uma profecia a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria ao mundo, e ele iria para Jerusalém, amontado sobre um jumentinho. E os discípulos o aclamariam como rei, e como aclamaram. E esta profecia se cumpriu na vida de Cristo. Jesus, no seu ministério, já quase no termo do seu ministério, ele sabia que já estava chegando o dia em que ele, o Filho de Deus, iria ser entregue na mão dos pecadores. E ele estava cumprindo a missão que o Pai lhe deu. Por isso que a Bíblia nos relata em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e obedeça tenha a vida eterna. Ali estava a vida eterna na pessoa do Filho de Deus, amontado sobre um jumentinho, descendo. Já ao chegar perto de Jerusalém, ele avistava já a cidade de Jerusalém. E uma grande multidão que seguia Jesus pelo caminho. Eles iam e aclamavam ele como Rei, Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois que o Espírito Santo tocava no coração dos seus discípulos, e eles conheciam que eles estavam diante do Rei dos Reis
e o Senhor dos senhores. Jesus por muitas vezes tinha passado por Jerusalém, era a sua cidade de morada, aonde ele anunciou milhares de vezes que ele era o Filho de Deus e ele veio para salvar a humanidade, para trazer vida e vida em abundância, e que ele é a luz do mundo, e a luz do mundo estava no mundo, mas os homens não glorificavam a ele e não o reconheciam como Filho de Deus. Poucas pessoas o aceitaram como o Cordeiro de Deus que haveria de vir. E os discípulos, quando aclamavam a Jesus, alguns dos fariseus correndo para Jesus e disseram-lhe: cala os teus discípulos, estão fazendo muito barulho, cala eles, não deixa que eles ficam gritando, hosiana nas alturas, glória, glória a Deus, que ali está o Rei dos Reis. E eles não suportavam essas palavras, porque eles não eram de Deus. As coisas de Deus tocam e muitas das vezes a pessoa não quer ouvir. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: eu vos digo que se esse se calar, as pedras clamarão. Meu prezado e dileto ouvinte, eu, pela minha capacidade, eu não poderia pregar esta mensagem pela internet, talvez nem nas igrejas, porque eu não tive estudo para isso. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, porque se Deus me chamou para esta obra, e se eu me calar, as pedras clamarão, porque nós temos que anunciar ao mundo que Jesus voltará em breve. E quando Jesus então começou a olhar para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Jesus, que é o ministro do tabernáculo celestial nos céus, ele estava sentado ao trono de Deus junto com o Pai, rodeados de milhões de anjos. Ele estava diante de Jerusalém, no meio do povo mal deste mundo que o desprezaram. E ele viu a cidade onde ele pregou milhares de vezes. E Jesus andou nas estradas poerentas, anunciando o reino de Deus. Eles o desprezaram. Agora ele sabia que suas horas estavam vencendo, que o tempo dele enfrentar o Calvário estava chegando. E Jerusalém não mudou nada. Jerusalém, os homens de Jerusalém, o povo de Jerusalém não creram nele. Antes o perseguiram e o maltrataram. É esse o Jesus que nos ama. E ele chorou sobre Jerusalém. Ele fez um pronunciamento muito emocional, uma profecia. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vim aqui para te anunciar a minha palavra e vocês não creram. Dias virão sobre ti em que não ficará pedra sobre pedra nessa cidade, será derrubado e será tudo lançado ao pó. Jesus veio para salvar. Jesus nasceu em Belém, pregou em Jerusalém muitas vezes, curou milhares de enfermos, mas a tristeza dele levou ele às lágrimas, porque ele viu que muitos não creram nele e até o perseguiram para o destruir. Na era 70, veio o Império Romano sobre Jerusalém, a era 70 depois de Cristo, e Jerusalém foi totalmente destruído. Nada ficou em Jerusalém que não foi destruído, porque rejeitaram o Filho de Deus, que deixou sua glória para salvar Jerusalém. Era um povo escolhido por Deus, desde Abraão até Jacó e até Davi e tantos grandes homens de Deus que se levantaram nesta terra. Em todos os lugares na Bíblia nós encontramos as profecias que profetizaram que Jesus viria para salvar a humanidade. E quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela clareou dos céus a terra e os magos foram ao encontro de Jesus e viram ele lá. Mas quando Jesus chorou sobre Jerusalém, a luz do céu já estava se apagando, porque quando levaram o Filho de Deus ao Calvário, a Bíblia diz que o sol escureceu, porque a luz desapareceu, a luz foi para o céu, Jesus voltou para o céu. Jesus morreu no Calvário em grande dor,
mas ressuscitou em grande glória. E quando ele subiu para os céus, ele disse: ide vocês pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê no meu nome já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu prezado e dileto ouvinte, se você está ao alcance da minha voz nesta hora, não é eu que falo, é o Espírito Santo a quem me tem dado esta glória, esta mensagem. Eu quero dizer a você, crê em Jesus. Crê em Jesus. Se eu me calar de pregar este evangelho, as pedras clamarão. Eu fui membro de uma igreja por muito tempo, trabalhei muitos anos nesta igreja, era uma congregação, depois foi uma igreja com 120 membros, consagrou 3 pastores, a igreja de São João Grande. Hoje ela está fechada. Quando eu chego de frente daquela igreja, que ela está fechada, as pessoas me perguntam, Sr. Walter, por que esta igreja está fechada? Meus queridos irmãos, as pedras estão clamando. Eu gostaria de falar com a Convenção Batista Brasileira, se alguém está me ouvindo, para que nós conversamos com a igreja de São Silvano, a qual ela pertence, para que esta igreja seja aberta. É uma das primeiras igrejas construídas aqui dos batistas. As pedras estão clamando. Eu estou encerrando a minha mensagem. Quero deixar uma palavra de oração com vocês. Não deixe Jesus chorar por vocês. Jesus nunca mais vai chorar, porque Ele agora é o juízo dos juízos e o Rei dos reis. Ele virá agora para julgar os vivos e os mortos, e todos nós vamos comparecer diante do seu tribunal. Queira o homem que não queira, ele vai enfrentar Cristo face a face. Quando Jesus estava lá descendo o monte das oliveiras, indo a Jerusalém, e chorou sobre ela, ele viu o Calvário onde ele ia ser morto. Ele viu o Calvário onde Judas o traiu. Ele viu o Calvário onde os discípulos dormiram. E ele clamou, ele chorou, ele orou a Deus e suou grandes gotas de sangue, porque todo o peso do meu pecado, do teu pecado, estava sobre ele. Mas ali está o amor amorável de Deus, através de Cristo Jesus, pela nossa vida. O que você vai fazer para Jesus hoje? Não deite na sua cama sem pensar o que você vai fazer por Jesus, porque daqui uns dias a porta da graça está fechada e Jesus não é mais o Salvador, mas Ele vai ser o juízo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. Coisas espantosas estão acontecendo. Acorda, povo. Lembre-te de que nós vamos ver Jesus face a face, ou para a salvação ou para a condenação eterna. Em que caminho você está, meu querido irmão, meu querido amigo? No caminho da vida, no caminho da perdição. Que Deus nos abençoe. Querido Deus e soberano Pai, louvado e adorado e glorificado seja o teu nome, porque a tua palavra não volta vazia. Ela é pregada para a salvação e para aqueles que não creem, ó Deus, para o juízo. E todos vão ser julgados um dia. Obrigado, Deus. Amém.